Bom dia, gente. Eu espero que estejam todos passando um bom domingo. Eu queria falar sobre um conceito que muita gente defende, o da meritocracia. Em que consiste esse conceito? Assim, é em dizer que qualquer pessoa pode chegar lá, pode vencer, basta que ela se esforce. Assim, a gente sabe que existem casos de pessoas que vieram de condições miseráveis e conseguiram, né, vencer na vida, conseguiram se formar, conseguiram estudar e se tornar profissionais de sucesso. Isso existe e a gente não pode negar. Mas o que acontece é que não é justo a gente dizer que e os tantos outros, as tantas outras pessoas que não conseguem chegar lá, que não conseguem vencer, que não conseguem transpor as barreiras da pobreza ou da miséria, né? Que muita gente que não consegue se formar, muita gente que muitas vezes tem que deixar de estudar. O que dizer assim? Porque quando uma pessoa consegue passar no concurso, ela pode dizer: ai, eu consegui, eu venci. Eu consegui, eu venci, venci com meu próprio esforço. Mas e as tantas outras pessoas que não passaram no mesmo concurso? É porque não são capazes? É porque não se esforçaram o suficiente? Vamos nos fazer essa pergunta? A gente não pode dizer, na verdade, que tudo é meritocracia. Imagine alguém que quer estudar para juiz. Esse alguém nasceu numa boa família. Esse alguém tem pais que podem bancar os estudos. Esse alguém sempre estudou em boas escolas, nunca precisou trabalhar na vida, nunca precisou ganhar o pão, trabalhar para ganhar o pão nosso de cada dia. Esse alguém, os pais querem estudar para concurso, os pais podem pagar um cursinho, podem comprar um bom material atualizado. Aí ele pode passar o dia inteiro só estudando, pode estudar 10 horas por dia. Não é óbvio que esse alguém tem mais chances do que alguém que vem de uma área miserável, do que alguém que muitas sempre estudou em escola pública, às vezes de má qualidade, do que alguém que muitas vezes trabalha o dia inteiro e só tem tempo de estudar de noite, vai estudar de noite. Então, o que dizer de uma pessoa que não teve acesso a boas escolas, que não muitas vezes não tem dinheiro para comprar um livro didático, né? Não pode pagar um cursinho. Aí a gente pode dizer que é porque essa pessoa é menos capaz, é porque essa pessoa não se esforçou o suficiente. Volta e meia, a televisão, né, passa exemplos de pessoas assim. Ai, eu era catador de lixo, hoje eu sou advogado. Olha, isso é possível, mas não é a regra. São exceções. Uma vez eu li na revista Nosso Amiguinho, né, aquela revista que eu já critiquei várias histórias dela, mostra uma, reescreveu em forma de cordel, Zezinho, o brasileirinho que tinha tudo para ser bandido. Zezinho, um menino que morava numa favela, o pai era alcoólatra, morreu do alcoolismo, a mãe trabalhava o dia inteiro de faxineira, o menino estudava numa escola pública, né? Que a escola pública era tão pobre que toda vez que chovia dava goteira, mas o Zezinho estudava muito, era satisfeito com a vida, fazia os serviços domésticos para ajudar a mãe. Aí ele conseguiu se tornar médico, virou doutor. Na vida real é assim? Isso é a exceção, não é a regra. A gente tem que ser justo, tem que reconhecer que é muito simplista você dizer que se uma pessoa não conseguiu passar num exame do Enem ou numa prova de concurso público, é porque ela não é capaz, é porque ela não se esforçou. A gente só pode realmente falar de meritocracia quando há igualdade de condições. Eu posso falar de uma prima que eu tenho, uma prima sobrinha do meu pai, uma sobrinha do meu pai. A família dela, ela estudava muito para concurso, justiça seja feita, ela sempre foi muito estudiosa.
Mas assim, eu estudava tanto quanto podia para os concursos. E meu pai sempre me comparava a ela, para dizer que eu não chegava aos pés dela, para dizer que ela era mais estudiosa, era mais inteligente, porque ele sempre gostou muito de me comparar aos filhos dos irmãos dele, para dizer que os filhos dele eram tudo uns tapados incapazes. Ele sempre gostou. Ele gostava de dizer de uma prima minha, que é médica. Tá vendo, Atenea? Sua prima, formada em medicina, ela sempre só estudou, ao contrário de você. Eu estudava para concurso, eu estudava tanto quanto podia, né? Mas assim, além de eu ajudar a mãe nas tarefas domésticas, né, muitas vezes eu não tinha dinheiro para comprar a apostila, porque meu pai, ele pagava as inscrições e passava isso na minha cara. Essa é a grande verdade, ele passava isso na minha cara, que pagava as inscrições, mas ele nunca me ajudou com dinheiro para eu comprar uma apostila, tanto que muitas vezes eu gastava toda a minha mesada para comprar a apostila, né? Eu ajudava de manhã, eu ajudava a mãe nos serviços domésticos e de tarde e de noite eu estudava, tanto quanto podia. Mas ele nunca que, mas a minha prima, ela, por exemplo, os pais dela botavam em cursinho, pagavam material, davam material atualizado, ela podia estudar 10 horas por dia. Eu não tinha esse tempo de estudo. E para piorar, muitas vezes, eu fui obrigada a deixar de estudar. Meu irmão estava indo mal na escola, correndo o risco de ser reprovado. Meu pai não queria, meu pai que foi professor não queria ajudar. Minha mãe não tinha muito estudo, ela deixou de estudar muito cedo. Aí muitas vezes sobrou para mim ajudar meu irmão com as lições de casa. Eu dizia que não podia, né, porque eu estava estudando para concurso. Mas aí meu pai dizia: "Você é a mais velha, você tem que ficar em cima. Era para você ficar ensinando, você é a mais velha, seu irmão é sua responsabilidade." Então era difícil. Aí, quando minha prima passou num concurso, aí pai disse: "Tá vendo, Atenea, como a sua prima é mais inteligente do que você? Porque ela estudou, ela é mais capaz. E você é o quê? Até agora você não conseguiu nada na vida." Ó, não estou falando isso me lamentando do passado, mas dá para falar em meritocracia? Hein? Tantos outros casos, dá para falar em meritocracia? Existe gente que vence. E muitas vezes quando eu acreditei um dia em meritocracia, mas hoje eu vejo que é uma falácia. Às vezes, quando eu via exemplo de gente que tinha vencido na vida, gente que tinha sido catadora de lixo e depois se tornou médica e advogada, eu perguntava: o que há de errado? Por que eu que me esforço tanto não consigo? E eu acreditava em Deus também, né? Porque minha mãe dizia: "Olha, Atenea, Deus vai lhe abençoar grandemente." E eu perguntava: por que Deus não me abençoa me fazendo passar em um concurso de um salário mínimo, pelo menos? Como a gente vê. Meritocracia é uma falácia. Não dá para dizer que se uma pessoa não venceu, ou é porque ela não, ou é simplesmente porque ela não é capaz, ou porque ela não se esforça. Tudo é muito complexo. É óbvio que alguém, filho de classe média alta ou rico, tem mais chances do que uma pessoa, filha de trabalhadores, que muitas vezes trabalha o dia inteiro, aí vai estudar de noite, não tem dinheiro para comprar bons materiais. É muito fácil recorrer ao argumento da meritocracia, mas cada caso é um caso. A gente não pode dizer que se uma pessoa não venceu na vida é porque ela é incapaz ou é porque ela não se esforça. Bom dia a todos.